maravilha. Bom, vamos começar então o nosso bate-papo, já que parou aqui na Sílvia, vamos voltar para a Sílvia, que eu já sei um pouco da história, a mãe do Benício, né? Todos agora vão contar aqui para nós e para nossos seguidores, como que chegaram a essa associação, né? Qual foi a origem, o que aconteceu, quem é mãe de quem, não é isso? Silvia, conta um pouco para todos nós aqui, para os nossos seguidores, tanto do Instagram quanto do YouTube, a sua história. Boa noite a todos os portugueses, novamente. Espero não chorar contando a minha história, um pouquinho dela, vou resumir para não chorar, porque agora baixa a mãe e mãe é mãe. Bom, o Benício, hoje ele tem 5 anos, hoje ele é nível 2 de suporte e nós chegamos ao Pais de Teia no início das terapias, das clínicas. Lá nas clínicas conhecemos mães e uma das mães que eu conheci foi a Viviane Vernilo, fundadora do grupo do WhatsApp do Pais de Teia, e foi através dela que nós entramos aí no grupo e começamos a batalhar, a lutar pelos direitos em comum, porque cada criança é única, cada um tem o seu nível de autismo, mas nós todas somos mães. E como mães, é isso que nós temos em comum e é esse o nosso objetivo, buscar direito para os nossos filhos. E foi assim que eu cheguei no Pais de Teia. E o Benício, conta um pouquinho dele. Como que aconteceu? Ele começou a crescer e você percebeu alguma coisa diferente? Como que você chegou ao diagnóstico? Como que foi essa história? Doutor Marcelo, como é de conhecimento de todos, mas alguns podem não saber, eu sou professora. E por ser professora, eu trabalhei com muitas crianças, dentre elas, eu já tinha trabalhado com crianças autistas. E o Benício, com 9 meses, ele andou. Aquilo para mim, ele andar com 9 meses, já era algo que eu falava, ele não engatinhou. É algo que a gente já tem que observar numa criança pequena, um bebê. O Benício, com 7 meses, ele já colocava pecinhas uma do lado da outra e eu perguntava para ele, cadê a letra A? Ele pegava exatamente a letra A, cadê a letra B? Um dia ele formou o nome dele no chão. Isso com 7, 8 meses. Que lindo! É lindo, mas é assustador. Aí eu falava assim, eu tenho alunos no 5º ano que eu faço um ditado, ele não consegue escrever uma frase correta. Como que essa criança está fazendo isso? Mas para minha família, meu esposo, meus sogros, meus pais, eu estava caçando pelo em ovos. Então, eu procurei uma doutora que, quando o Benício nasceu, eu chorei muito. Meu esposo achava até que eu ia ter uma depressão pós-parto, porque ele teve o famoso amarelão. E ele teve que ficar lá tomando a luzinha e eu só consegui ficar uma noite, uma vez que o Dr. Marco Antônio falou que tinha que ficar 3. Eu chorava e o Dr. Marco Antônio falou, você vai sair com ele, mas você vai tomar sol de manhã, de tarde, de noite. Tá bom, doutor. Então, a doutora Bede um dia chegou em mim numa consulta, ele estava com 7 dias. Ela falou assim para mim, mãe, eu vou te encaminhar para o psicólogo porque você não está bem. E para você cuidar do seu filho, você precisa estar bem. E essa frase eu uso a vida inteira agora. A mãe vira para mim e fala uma coisa, ó, você se cuida porque ele precisa de você bem. Porque eu vivi isso lá com o Benício. E aí a doutora Bede me deu esse acolhimento muito bom. E logo depois a gente tinha convênio Unimed, depois mudou para a Apivida. E o médico do Apivida que nos atendia, eu falei que o Benício estava com alguns atrasos, porque ele não falava mamãe, ele não falava papai, ele não falava nada. A médica, não, tá dentro do tempo. A gente tá no meio, tá no início de uma pandemia, na verdade, a gente estava no início da pandemia. Aí eu falei, ai, doutora, mas me encaminha para o fono, então. Não, espera mais um pouco. Eu fui num plantão que eu sabia que a doutora Bede estava. Falei, doutora, a senhora não me dá encaminhamento para o fono? Ela, é o pediatra que tem que dar. Falei, doutora, a senhora já me ajudou uma vez, me ajuda de novo? E assim ela fez. Ela me deu o encaminhamento e eu levei, na época, a doutora Ana Paula Fono, avaliou o Benício
4 atendimentos, ela falou, mãe, o que você acha que o Benício tem? Eu falei, eu sou mãe, você como profissional, o que você acha que ele tem? Ela, me fala o que você acha, que daí eu coloco o que eu acho. Eu falei, eu sei que ele tem atrasos, e eu não sei se é autismo ou não, mas eu tô com medo de ser. Ela falou assim, eu vejo traços, vamos começar a investigar e também já está aí fazendo um trabalho voltado para estimular ele. Vamos começar já uma estimulação precoce com o Benício. E assim foi, eu fui passar os meses, a gente fazendo as estimulações, até que eu fui numa neuropediatra e ela descartou o autismo do Benício ele estava com 1,9, ela falou que era filho da pandemia, e como filho da pandemia ele tinha atrasos, falou porque era para o meu marido, a hora que chega em casa, pegar o filho e jogar uma bola e brincar, porque a criança precisava da presença do pai. Meu marido saiu de lá assim, essa mulher acha que eu não tenho o que fazer. Na época ele fazia faculdade, então ele trabalhava na usina, então ele chegava da usina e já ia para a faculdade. Quando que eu vou ter tempo para esse menino, do jeito que essa mulher quer? Só tenho tempo para ele de sábado. Seu Rodrigo? Senhor Rodrigo Lona. Rodrigo. Então, aí nós voltamos, a fono não aceitou, falou, Silvia, eu não aceito isso que ela te passou, você vai levar em outra, me direcionou para uma outra. Quando nós chegamos lá, essa outra me direcionou para Limiar. E foi lá que eu conheci a Viviane, nos primeiros atendimentos do Benício, e também o Davi, que eu já conhecia o Davi da Foreste, porque eu era professora da Foreste. E eu sempre olhava para o Davi e falava assim, para a professora, falava assim, nossa, o Benício é muito parecido com o Davi. Eles falam corretamente o português. Limiar é a clínica em Jaboticabal. É a clínica em Jaboticabal. Onde a Cássia trabalhou também. Não, a Cássia trabalhou em outra clínica. A Cássia trabalhou na Símbolo, que foi a clínica que nós fomos logo em seguida. E lá na Limiar, doutor, eu quero deixar uma coisa muito clara para as mães, que às vezes elas têm uma pressa de um diagnóstico, que não tem que ter pressa de diagnóstico, tem que ter pressa de buscar ajuda, de buscar terapia. E o que aconteceu? Quando nós chegamos na Limiar, o Benício começou a ser atendido por 8 profissionais. Eu levava ele meio-dia e o Rodrigo buscava ele às 6. Ficava a tarde inteira. Ele ficava a tarde inteira ali sendo avaliado e foram passando o tempo, foram 6 meses. Com 6 meses eu peguei todos os relatórios. Aí sim eu levei para a médica. E uma consulta de 1h30, ela fechou o diagnóstico do Benício. Ela olhou para mim, ela falou, Silvia, hoje eu fecho o diagnóstico do Benício dentro do espectro autista. A hora que ela falou isso, eu dei uma morrida, porque a gente morre. Não adianta falar assim, eu aceitei o diagnóstico tranquilamente. Ninguém tem um diagnóstico tranquilo. Porque eu falo, às vezes a pessoa fala assim, mas você como professora já sabia, você como professora já tinha noção de que seu filho era ou não era. Sim, eu via que ele tinha atraso, eu sabia que ele poderia ser, mas ter o papel nas mãos é um sofrimento, assim, que eu não sei descrever em palavras, dói. E eu tinha que administrar mais o meu esposo, que não ia aceitar naquele primeiro momento. Aí foi quando eu falei para a doutora assim, doutora, a senhora fala para o meu esposo, porque eu não quero falar para ele. E aí ela chamou o meu esposo, ele entrou e ela passou para ele. Aí a gente ficou os dois só ouvindo. Ela falou assim, o filho de vocês, ele precisa ir para praia, ele precisa ir para parque, ele precisa ir pizzaria, sorveteria. Aí ela perguntou o time que o Rodrigo torcia. Ela falou assim, você pode ir lá em São Paulo, porque lá tem um cantinho especial para o seu filho ficar. Então,